Será que a renda fixa realmente não gera nenhuma riqueza? Será que seria burrice investir em renda fixa? É sobre isso que trataremos nesse vídeo, mas antes de continuar, vamos estabelecer aqui uma definição do que significa renda fixa efetivamente e do que significa renda variável, porque há uma confusão no geral entre os investidores a respeito desses termos. Sendo assim, precisamos abandonar imediatamente a ideia de que renda fixa é um investimento com retorno garantido, que seria então um investimento sem risco. Não há, a rigor, investimento sem risco. Quando nós falamos do conceito de taxa livre de risco, que seria a taxa que remunera os títulos públicos federais de um país, esse é um conceito meramente teórico. Na prática, qualquer investimento tem algum nível de risco, então são graduações de risco. E basicamente, para você fazer a diferenciação entre renda fixa e renda variável, não necessariamente você vai partir da ideia de risco, mas sim em relação à finalidade daquele investimento. Renda fixa é um investimento que se refere à dívida. Renda variável é um investimento que se refere à equity, no geral a ações, pode ter fundo imobiliário também, mas essa é a ideia. Então quando eu estou falando de renda fixa, eu estou falando de dívida, de capital de terceiro, do método pelo qual uma empresa, por exemplo, se alavanca via capital que não é dos sócios, mas capital de terceiros. Sendo assim, precisamos resumir. Renda fixa é um investimento pelo qual um devedor, pode ser um banco, que é uma empresa financeira, ou uma empresa não financeira que está fora do setor bancário, faz uma promessa de pagamento, assume uma dívida. Basicamente, então, é uma promessa de pagamento. Veja que o nome é promessa de pagamento. Significa, então, que a promessa pode não ser cumprida. Se a promessa não for cumprida, você tem aqui o quê? Um inadimplemento, um descumprimento de obrigação. Daí a razão pela qual, quando nós estamos tratando de renda fixa, estamos falando do risco de crédito, o risco de não recebimento do valor acordado. Portanto, agora você já sabe, renda fixa não tem nada a ver com retorno garantido, tem a ver com um retorno mais previsível, porque existe uma taxa de juro ou um índice de preço que está atrelado à obrigação e que determina qual será a remuneração futura. Por exemplo, o IPCA, que será a inflação, você não sabe qual o valor do IPCA no futuro, mas você sabe que receberá a variação do IPCA. Ou uma taxa pré-fixada, que é justamente o valor que você sabe que irá receber caso não ocorra o inadimplemento. E aqui é preciso outra distinção dentro de renda fixa. Em renda fixa estamos tratando com dívida, promessa de pagamento ou crédito. Então você tem uma classificação desses créditos. O crédito será público ou será privado. O crédito público se refere aos títulos públicos federais aqui no Brasil, ou as treasuries americanas lá nos Estados Unidos. É a dívida do governo. Ocorre quando o governo busca captação de recursos junto ao mercado financeiro. Então, quando você investe no Tesouro Direto, você está investindo em crédito público. Já crédito privado é tudo que não é crédito público, então raciocínio por exclusão. Então aqui dentro de crédito privado você vai ter as vias de captação das instituições financeiras, então você vai ter CDB, LCI e LCA, e as vias de captação das empresas, você vai ter então debêntures, CRIs e CRAs, por exemplo. E é nessa distinção entre crédito público e crédito privado que reside a ideia de riqueza. Porque veja, se você entender riqueza como a produção de bens e de serviços, você até poderia entender num primeiro momento que investir em crédito público não acarreta nenhuma geração de riqueza, exceto se você for defensor da ideia de que o Estado pode produzir riqueza. Aí é uma discussão ideológica. Saindo do campo ideológico e olhando apenas para o crédito privado, que não deixa de ser renda fixa, uma promessa de pagamento, no crédito privado não há como não sustentar que há aqui sim um fomento, uma geração de riqueza. Por quê? Quando você, agente superavitário, ou seja, a pessoa que detém recursos poupados, ou seja, uma pessoa que não é deficitária, que depende de captação de terceiros para a sua atividade econômica ou para a sua sobrevivência como pessoa física. Sendo um agente superavitário, você vai investir os seus recursos e poderá procurar o crédito privado, CDB, LCI, LCA ou crédito privado corporativo, debêntures, CRIs e CRAs. Veja, quando você investe em um CDB de um banco, o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para uma empresa, por exemplo. Uma empresa vai buscar esse banco porque ela precisa de dinheiro para comprar uma máquina. E ela não conseguiria comprar essa máquina se não fosse esse dinheiro que você investiu no CDB do banco, porque o banco opera com capital de terceiro. Sendo assim, veja só o que aconteceu aqui.
você investiu num CDB do Banco Itaú, por exemplo, o Itaú emprestou esse dinheiro para uma empresa que comprou uma máquina que foi lá e usou essa máquina para a sua atividade industrial, por exemplo, gerando emprego, gerando riqueza. Ou quando você então opta por não investir no setor bancário, você vai investir em empresas diretamente, via mercado financeiro. Então você compra a debênture de uma empresa de infraestrutura. Você compra a debênture da PetroRio, por exemplo. E a PetroRio produz petróleo a partir desse dinheiro que ela captou com a debênture e isso movimenta a roda da economia. Ou quando você é extremamente conservador e coloque seus recursos na poupança. Esse dinheiro da poupança será utilizado para crédito imobiliário, para fomentar esse setor. E quando você tem muito dinheiro disponível para crédito imobiliário, as construtoras se movem, isso gera emprego para pessoas que trabalham para as construtoras. Então veja o que eu estou dizendo aqui. Quando você está falando de renda fixa no setor privado, não há dúvida nenhuma de que sim, ela é capaz de gerar riqueza. Não à toa que você tem os instrumentos de renda fixa incentivados. Recebem esse nome incentivados porque são incentivados pelo governo. E qual é esse incentivo? Incentivo tributário. Basicamente você corta imposto de renda nesses instrumentos. Estou falando aqui do CRI, do CRA, da LCI e da LCA principalmente. E esses instrumentos são incentivados, além das debêntures incentivadas também, porque o dinheiro que é captado por esses instrumentos tem uma finalidade específica. É um dinheiro carimbado, é um dinheiro vinculado. Vinculado ao quê? No caso de LCI e CRI, esse dinheiro deve ir para o setor imobiliário. No caso de CRA e LCA, para o setor do agronegócio e debêntures incentivadas para o setor de infraestrutura. E de novo, colocando a discussão ideológica de lado, por exemplo, se você investe em título público federal, Tesouro Direto, e esse dinheiro o governo pega para socorrer uma estatal que supostamente produz bens e serviços, não vou entrar aqui nem vou citar nomes, você acabou também contribuindo para a geração de riqueza naquele caso específico. Portanto, não há dúvida nenhuma de que a renda fixa, o capital de terceiro, a promessa de pagamento, sim, principalmente no setor privado, é um instrumento gerador de riqueza. Então esqueça essa ideia de que renda fixa não gera riqueza. Agora, quando nós estamos falando de uma carteira de investimentos, no geral, a sua expectativa de retorno com renda fixa é menor, no geral, não há garantia, do que a renda variável. Porque na renda variável você assume um risco maior. No geral, esse risco é o risco de você perder todo o capital investido, caso uma empresa, por exemplo, venha à falência. Só que o fato de eu investir em renda variável não significa que o meu retorno será maior que o retorno que eu vou obter na renda fixa. Por quê? Se uma empresa não ir bem e a renda fixa acabar não tendo ali o inadimplemento, eu vou ter um retorno maior na renda fixa. Sendo assim, entenda, a renda fixa, numa carteira de investimentos, ela serve para diminuir a volatilidade da sua carteira, diminuir o nível de risco, pode te trazer ainda um retorno superior à renda variável, dependendo das suas escolhas como investidor. Não bastasse isso, ainda possui o propósito de montar a sua reserva de emergência e a sua reserva de oportunidade. Sendo assim, a renda fixa é essencial para a sua carteira de investimento e também essencial para a economia. Porque veja, se não tivesse ali crédito privado, debênture, a empresa sempre seria obrigada para financiar novos projetos a buscar crédito bancário. Buscar empréstimos bancários, que são pesados. Vocês sabem que a taxa de juros no Brasil é alta. Ao passo que, se você tem um instrumento sem intermediário, que seria a debênture, em que você pode captar o dinheiro diretamente do investidor, você tem uma taxa de juros menor, então você tem uma capacidade da empresa gerar um retorno maior sobre o seu investimento. E mesmo uma carteira de investimento, a renda fixa pode servir, caso você siga por uma estratégia específica de renda fixa, pode servir para contrabalancear momentos ruins de uma empresa. Então, por exemplo, PetroRio novamente. Supondo que a PetroRio emita uma debênture e durante 2 anos a empresa não vai bem. A empresa acaba não pagando nenhum dividendo, nem dando retorno em valorização para o acionista. Só que durante esses 2 anos, ela honrou com o pagamento das suas debêntures, não falhou em nenhum pagamento. Sendo assim, você como investidor de PetroRio pode também ser um credor de PetroRio comprando as suas debêntures. E nesses 2 anos você recebeu os juros da debênture e isso fez com que você compensasse esses 2 anos de retorno negativo nas suas ações.
Então você pode ter o melhor dos dois mundos, caso isso faça parte da sua estratégia. Muito embora eu prefira não investir em debêntures, caso eu vá pelo caminho da renda fixa nesse sentido, eu prefiro diversificar através de FII Infra. E por que de FII Infra? Porque o mercado de debêntures brasileiro tem baixa liquidez e, além disso, você não está diversificando. E aí, quando você investe, por exemplo, através de um FII Infra, a exemplo do Juro 11, em que ele tem aqui uma carteira, onde você tem uma debênture incentivada da PetroRio, você também tem da 3R Petroleum e uma série de empresas, você está diversificando e ainda tendo a liquidez de negociar as cotas de um FII Infra no mercado secundário, sendo que você não fica exposto individualmente a apenas um risco de crédito e ainda você pode avaliar se aquele fundo está caro ou se ele está barato. Por exemplo, aparentemente, Juro 11 estaria caro por estar negociando acima do seu valor de patrimônio líquido. Portanto, não se sinta pressionado a somente investir em renda variável se você não se sente confortável com isso, só porque parece burrice, parece que você é um covarde ou que você não estuda direito porque você é obrigado a recorrer à renda fixa, que a renda fixa é só agiotagem. Não é bem isso como nós falamos aqui, sendo que o tamanho que você vai ter de alocação em renda fixa vai depender muito do tamanho do seu patrimônio, do seu apetite por risco. Então, por exemplo, se você tem uma quantidade pequena de patrimônio, o ideal é que você tenha uma exposição bem maior à renda variável, porque ali o potencial de retorno, não é garantia, é maior, e aí você precisa multiplicar esse patrimônio. Agora, quando você já tem um patrimônio gigantesco, você deveria diminuir a sua exposição à renda variável e ter uma alocação maior em renda fixa, porque agora você não precisa mais aumentar esse bolo, esse tamanho patrimonial, você pode usufruir dele. Então não existe a classe de ativo que é absolutamente melhor do que a outra. Ela vai ser relativamente melhor do que a outra a depender da situação específica e do investidor. E tratando aqui a respeito de LCI, LCA, CRI e CRA, que são instrumentos incentivados, recentemente o governo inclusive alterou as regras desses instrumentos para restringir o seu uso. A Anbima disse que essa medida governamental do Conselho Monetário Nacional irá beneficiar o setor agro e o setor imobiliário, porque agora fez com que você tivesse mais restrições em CRI, CRA, LCI e LCA. Por exemplo, LCI e LCA até então poderiam ser emitidas pelas instituições financeiras com prazo de 90 dias de liquidez, então o dinheiro precisa ficar preso por pelo menos 90 dias. Agora não, agora o dinheiro tem que ficar preso pelo prazo de 270 dias para a LCA e 360 dias para a LCI. Isso aconteceu porque começou-se a utilizar esses instrumentos para financiar diversas operações, mas ainda assim beneficiando a economia. Então eu vejo o interesse do governo em relação a esses títulos, porque eles de fato são utilizados pelos agentes econômicos para gerar riqueza por outras atividades. Por fim, não me entenda mal, ainda sou completamente adepto a ter uma maior alocação em renda variável na maioria dos casos, principalmente quando a bolsa de valores está descontada, e também sou um completo incentivador de que você comece a investir em empresas, porque com o mercado de valores imobiliários mais robusto, as empresas podem então cada vez mais tentar acessar os recursos aos investidores. Os investidores estão mais capacitados, entendem que é muito melhor você construir riqueza via mercado financeiro do que a pirâmide financeira, previdência social, só entendendo que a existência da renda fixa não exclui a existência da renda variável e que você, como investidor, pode se utilizar do melhor dos dois mundos. Mas já comenta aqui embaixo qual a sua visão a respeito desse assunto e também não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!